Semana passada nós falamos sobre a distinção entre manifestações, operações proféticas, o dom profético e o ministério profético, ok? Participa comigo aqui, galera, ó. Depois você me chama para comer uma pizza com você. Tem uns irmãos que vieram da Alemanha aí, você pode chamar eles também para comer algo junto. Ok? Então, nós falamos sobre que a operação profética, ela é acessível a todos os santos, porque todos podem o respaldo disso, porque é uma promessa e um direito, uma herança dos santos. Yeshua falou: olha, eu subirei ao Pai e eu rogarei, Ele enviará outro Consolador. Essa é a promessa que eu tenho vos feito. E essa é a promessa que o Pai havia dito, que liberaria através de Joel. E a evidência dessa promessa era que todos profetizariam. E aí nós também abordamos a questão de que todos podem profetizar, mas uma vez ou outra e nunca mais. E com frequência, aqueles que profetizam são dotados do dom profético. Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios. Ok? A questão de todos podem profetizar, nós vimos a realidade e a motivação do coração do Pai era para dar o testemunho de Yeshua, o testemunho de Jesus. O anjo falou ao nosso amado João: adore a Deus, porque o testemunho do Espírito, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E aí nós vimos uma questão, né? Falava-se muito sobre profetas na igreja brasileira e fora da igreja brasileira, mas pouco se falava sobre Yeshua, sobre Jesus. E aí nós trouxemos uma frase que foi um pouco impactante, comentada essa semana, que qualquer manifestação em nome do profético que não apresente Jesus é macumbaria gospel, evangélica ou qualquer gênero que nós chamamos. Se não demonstra Jesus, é misticismo, é necromancia. E aonde não mostra Jesus, é onde não está presente os seus atributos, principalmente as manifestações dos seus atributos morais, que seriam o seu caráter. E o perigo disso seria 7:21 de Mateus, que ele diz o seguinte, né? Yeshua dizendo: olha, naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós liberamos os enfermos, nós fizemos campanha do descarrego e até ressuscitamos mortos. E Yeshua irá dizer: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A realidade é que esse conhecimento de Yeshua seria o conhecimento da paternidade através do seu gênero, do seu gênero em nós. Porque todos que são filhos de Deus, esses são dirigidos pelo seu Espírito. O Pai é Espírito e requer que nós, que somos filhos do Senhor, sejamos liberados pelo Espírito e manifestemos e vivemos uma vida no Espírito, manifestando o caráter moral do Pai. Então há a possibilidade de profetizarmos e sermos pessoas de má índole e praticarmos uma feitiçaria em nome do Senhor. Nessa noite nós vamos explorar um pouco mais sobre a distinção do serviço profético e nós vamos terminar falando sobre a corrupção do serviço profético. E a corrupção do serviço profético, quando as Escrituras falam de falsos profetas, nós temos que ter em mente e no nosso espírito que não está relacionado a uma pessoa que dá uma falsa profecia, mas a realidade é uma pessoa que corrompeu a sua fonte profética. E quando nós vemos o Senhor falando de falsos profetas, a evidência e o surgimento desse tipo de pessoas, esse modelo de pessoas, surge em meio ao seu povo, que desvinculam a mensagem de prever atos em nome do Senhor ou acontecimentos da presença e da pessoa do Eterno e do seu caráter, do seu nível e do seu padrão moral a qual Ele requer do seu povo. E a consequência de uma pessoa a qual ela corrompe o seu dom profético, por mais exata que ela seja na sua revelação, sempre ela vai desvincular e descentralizar a pessoa de Jesus, a pessoa do Eterno e os seus mandamentos.
E dentro disso, o sofisma, o engano a qual engoda os corações dos ouvintes dessas figuras é que eles começam a viver um estilo de graça barata, confundindo remorso com arrependimento. E a consequência disso é nos levarmos a sermos mortos, tendo o nome daqueles que vivem. Porque a essência do profético, nós temos que saber e nos conscientizar que o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Como falamos na aula passada, profetizar é tornar Jesus mais claro. Se as pessoas não compreendem Jesus através do ministério profético, esse ministério profético está desalinhado ou ele não vem do Senhor. Vamos ser bonzinho, né? Ele está desalinhado um pouco. Vamos ser bonzinho. Ele está desalinhado e precisa ser alinhado. Ok? Então nós vimos semana passada os dons ministeriais, dons de ascensão. 12:28 de 1 Coríntios. Primeiro vem os apóstolos, segundo profetas e mestres. Não são títulos, são funções. E funções se reconhecem pela funcionabilidade. E eu falei que em si um profeta de nível dos dons de ascensão ou ofício profético, em si muitas das vezes ele não vai ter em seus lábios assim diz o Senhor, mas ele irá encarnar uma realidade. Quem lembra disso? Ok? Lembramos do nosso irmão João Batista. Quem és tu? Tu és o profeta? Tu és o Cristo? Tu és o Elias? Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando o ambiente profético vem sobre a realidade dos santos no cenáculo 2 de Atos dos Apóstolos, quando eles começam a indagar acerca do que era aquilo, o que Pedro diz? Essa é a promessa a qual o Senhor fez aos nossos pais por intermédio do profeta Joel. E nós vemos que a realidade que nós temos que viver não é simplesmente de sermos colecionadores de promessa, que é um grande abismo entre uma promessa e um decreto do Senhor. O decreto vem por correspondência e nos aliançarmos e cumprimos as demandas dessa promessa, a qual é nos colocada diante de nós. Mas o mais importante é nós termos o cumprimento de toda a promessa profética que o Senhor fez para nós. Então, antes de nós descortinarmos o dia de amanhã acerca da nossa nação e das nações e da cidade, nós temos que corresponder às palavras que o Eterno já tem nos dado há décadas. Neste domingo a gente estava meditando acerca de um texto que é muito interessante, 3:20 de Apocalipse. Evangelicamente nós pregamos quando queremos evangelizar alguém: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir eu entrarei, cearei com eles e ele ceará comigo. Evangelicamente, para nossa vergonha, nós saímos com os papelzinhos na mão e falamos que é evangelismo, né? E aí nós dizemos: ei, Jesus está à porta. Mas essa mensagem é para nós, profeticamente, é uma demanda profética para nós. E quando vemos a história do povo sacerdotal do Senhor, nós vemos que a cada 100 anos, ou a cada 300, 400 e até mesmo a cada 1 milênio, alguém ouvia essas batidas na porta do Senhor e abria a porta da casa do Senhor, que se chama a igreja. E aí iniciava todos os movimentos de restauração que nós vemos. Com Finney foi desta forma, com todos os avivalistas foram dessa forma. Alguém ouviu o Senhor batendo na porta e correspondeu esse convite profético. Então, quando nós olhamos para a nossa nação, nas últimas décadas, vemos eles promessas para nós, nós vemos que Yeshua continua batendo a porta, e hoje Ele está aqui batendo a porta novamente. Mas a resposta é: será que nós vamos aproveitar essa oportunidade de abrir a porta para Ele? E ver Ele cear conosco, e a revelação que eu tenho do que é Yeshua cear conosco é que a comida dele, a sua bebida é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é liberar aquilo que Ele vê e ouve o Pai fazendo. Isso começa numa atividade profética. A ceia que Ele quer dar a nós não é um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho que nós tomamos uma vez por mês, religiosamente em nossas reuniões.
Mas a ceia que Ele quer dar para nós é executar a vontade do Pai em nós. E o tipo de ceia que Ele quer que nós demos para Ele é que nós também executemos a vontade do Pai por intermédio dEle. Nós estamos sendo convidados a gerações, a tempos, a abrir a porta da igreja novamente. Ok? Já vamos lá, Dudu. Deixa eu só correr aqui por causa do tempo. Dom profético, 1 Coríntios 12:10. Dom de profecia, geralmente profecias pessoais. Ministério profético funciona para profecias pessoais, mas não muitas das vezes, na maioria não para necessidades, mas para propósitos. Operação profética, uma operação do Pai, nós conversamos sobre isso e vimos que Deus visitou até os místicos da época de Lucas, da época dos discípulos, quando Jesus inicia o seu ministério antes dos discípulos, ou seja, em Mateus capítulo 2. Por o mover profético, o que o Senhor falou para Joel? Mostrarei sinais nos céus e na terra. E o que os magos do Oriente viram? Sinais nos céus, e reconheceram os sinais nos céus. E o seu povo, que fora chamado para ser um povo sacerdotal, não reconhece os sinais nos céus, e não correspondem e não conseguem se posicionar na terra. Irmãos, uma semana atrás, não sei quem viu o nosso amado irmão Luiz e o irmão Eduardo, esteve postando aí, né, duas questões que aconteceu na terra de Israel. Uma foi uma nuvem de gafanhotos, e a outra foi um eclipse lunar, a qual a lua ficou vermelha como sangue. E Joel 2,28 que diz: mostrarei sinais nos céus e na terra, nuvem, fumaça, e a lua se converterá como... Será que é um sinal para nós dos céus, para nós nos alinharmos da terra? Quem tem ouvidos ouça. Ok? Falamos sobre a medida de graça, 12,6 de Romanos, que a cada dom, a cada manifestação é dada uma medida de graça. E se nós olharmos com a medida de graça, a operação do Espírito da profecia que toca todos os santos no ambiente de adoração, ou numa companhia onde estão profetas e pessoas com dom profético, nós vemos que há uma medida de graça, mas é uma proporção limitada, onde as profecias são de nível rasos. Com os dons nós já vemos uma maior expansão de medida de graça e de fé, porque o mesmo versículo que fala de uma graça sendo liberada, fala: aquele que profetize, profetize na sua medida de fé a qual for dada. E ao serviço profético, que é a extensão do serviço de Jesus, nós vemos uma extensão maior. Para corrigir, dirigir e impartir, ou ativar os dons. Primeira questão, eu tenho entendido essa questão de impartir, amados. Eu não dou nada para alguém, ok? O Cristo, ele vai requerer aquilo que ele já deu para você. A parábola dos talentos. A um ele deu 5, ao outro ele deu, ao outro ele deu. Então o que ele requer é algo que já está dentro de você. Nós caímos numa idolatria pensando que algumas pessoas proféticas, ela vai botar a mão na minha cabeça e eu vou, né? Saiu do cão! A realidade é que esses santos estão para alinhar o que já está dentro de nós, para dirigir e para simplesmente ativar. Tocamos em partir para ativar. O botãozinho está em off, do MSN do Espírito, ele vai lá e pum. Ok? O dom encorajar, edificar e consolar. E aí nós falamos, né, que esse exortação está meio esquisito na igreja brasileira, né? Não é expor os irmãos, não é envergonhar as pessoas, mas seria, no caso, encorajar ou chamar para perto. Se uma palavra profética para nós não chama-nos para perto do Senhor e desperta um anseio pelo sobrenatural e pela presença do amado, porque cantares desbeija-me com os beijos da sua boca, ok? E Jesus disse que não só de pão viverá o homem, a não ser da palavra que sai da sua. Então, esse exortar pelo dom de profecia é encorajarmos e instigarmos a receber os beijos da boca do amado.
Os tangedores aí já... E o testemunho de Jesus. Quem já, num ônibus, na fila do banco, ou no banheiro público da rodoviária, não sentiu de dizer algo de Deus para uma pessoa? Não sendo um evangelista. De repente, eu sei que eu tenho que dizer algo para esse cara, mas eu não sei o que tenho que dizer. O testemunho de Jesus. E aquele bordão evangélico que nós usamos às vezes de Jesus te ama para todo mundo e não funciona, quando manifesta essa graça do Espírito da profecia, o Jesus te ama quebrando o cara em 500 pedaços. Essa é a atuação, ok? Palavras simples. Pessoas que estão habilitadas ao lance do caça ao tesouro, que nós falamos que é uma brincadeira profética, né? Pessoas proféticas saem com o nome de uma pessoa, ou com a cor de uma roupa, com uma informação sobre o indivíduo. Ontem eu estava falando na reunião local, falando para o Dene, cara, quando eu era vendedor, que loucura, né? Eu ia louco para querer tirar até as clipas do cara, e pá, sempre estourava algo, e às vezes eu até perdia a venda, né? Samuel, você dizer algo? Como isso é importante, né? Porque lá na Alemanha, por exemplo, a gente tem a experiência que as pessoas já estão totalmente decepcionadas com a religiosidade. Então Deus tem levantado algumas igrejas e eles fazem evangelismo. O nome do evangelismo deles é divertimento de rua. Uau. E eles fazem isso, eles vão na rua e perguntam o que você... Olha, a gente quer demonstrar Deus de uma maneira prática. O que você está precisando? Você precisa de uma palavra de revelação, entendimento, você precisa de cura, você precisa de uma palavra de sabedoria ou o quê? Quer demonstrar que Deus funciona de uma maneira prática, que Deus é real e Deus está aqui. Isso. E aí a pessoa assim acha que é brincadeira e vai entrando, né? Eu queria uma palavra de revelação. Aí o cara começa, olha, quando você tinha 12 anos, você fez uma carta para Jesus e nessa carta você dizia que você queria trabalhar na área de pedagogia, ensinando pessoas que está continuando hoje isso na tua vida. E aí, é verdade, é isso mesmo. E onde que é a igreja de vocês? Então eu acho que isso vai fazer a total diferença daqui para frente, porque as pessoas já estão cansadas de clichês. Simplesmente tem clichê, Jesus te ama e nenhuma experiência prática. 14, 24 e 25, quando fala sobre o dom profético de 1 Coríntios, vamos lá. Paulo vai dizer que nós devemos nos exercitar em profetizar, porque entrando alguém nas nossas reuniões e vendo todo mundo vai dizer todo mundo doidão. Vou sair daqui, cara. Mas se todos estiverem profetizando, será discernido os segredos do seu coração. E ele se prostrará, se renderá e dirá, realmente o Eterno está aqui. É isso que está escrito? Quem quer ler lá? Participativo, vamos, nessa Assembleia Solene dos Santos. 14, 24 e 25, é isso? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou incrédulo entrar por todos convencido e por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, para quem que é o dom de profecia manifesto? Para incrédulos. No ambiente de incredulidade, irmão, isso aqui é muito funcional. E o Senhor está louco para fazer isso. Nós temos aprendido algo, 3:8 de Gênesis. O Senhor, ele já havia criado o homem para se comunicar com ele. Mesmo o homem no estado de queda, ele ouve os passos do Senhor no jardim. Agora veja só, esse homem, Adão, na primeira casa, aí o Senhor fala através dos profetas que a glória da segunda casa é maior, e fala que Yeshua
é o segundo Adão. Então, se esse primeiro Adão já corrompido tinha percepção de ouvir os passos do Senhor do jardim, o que nós que somos excedentes a Adão não temos a capacidade? Só uma contribuição. Aí é legal que os dons eles estão diretamente ligados com nossos sentidos. Isso. Romanos 6,13, o apóstolo Paulo nos exorta, ele diz assim: não apresenteis os vossos membros do vosso corpo para a prática do pecado, mas apresente ao Senhor como instrumentos de justiça. Então olha que interessante, se o olho que pode te fazer pecar, e nós sabemos que o olho é a candeia da alma, né, a entrada da alma, então por que o Senhor não pode abrir os nossos olhos para ver, por exemplo, as regiões celestiais? Se os nossos ouvidos, né, podem nos fazer pecar e ouvir fofocas e ouvir tantas coisas, né, por que eles não podem ser abertos para ouvir as canções que são tocadas do céu? E assim por diante, se as nossas mãos podem nos fazer pecar, por que as nossas mãos não podem curar os enfermos? Isso. Ok? Verso 31 vai dizer o seguinte para nós, veja lá. Pois todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Irmãos, o que Yeshua disse para nós? 14:33 de João. Em mim vocês terão shalom, mas no mundo vocês terão aflições. O Consolador ele já fora nos dado, mas o meio a qual o Pai nos consola é através da função profética, uns profetizando aos outros. Porque aqui diz que então vocês podem profetizar uma vez pós vez, uma ordem para que todos sejam consolados. Então nós vemos dois propósitos do serviço profético e da graça profética. Para os santos, para os incrédulos, é revelar que o Pai está entre nós e está entronizado em nós pelo Cristo. E para os santos é para que o Pai manifeste o seu consolo. Atos capítulo 15, quando há o concílio de Jerusalém, após os irmãos serem perturbados acerca da circuncisão, os agentes que saem da igreja de Jerusalém é nada mais que Barnabé e Silas, que eram profetas, para comunicar o veredito apostólico. E a palavra que as Escrituras vai dizer qual era o papel deles, diziam, e eles iam de igreja em igreja, consolando todos os santos. Então o aspecto externo é quebrar a fortaleza de incredulidade. E no aspecto interno da noiva é liberar o coração do Pai em amor. Até para os perturbados. Ok? Graça. Graça. Só libera graça quem tem graça, cara. Não quem é engraçadinho. Só libera misericórdia quem recebeu misericórdia. Às vezes nós vamos ver biblicamente que muitos receberam abundante graça e abundante misericórdia e não liberam graça e nem misericórdia. O servo incompassivo, o que aconteceu? Yeshua fazendo a parábola do servo incompassivo. O seu senhor o perdoou de uma grande dívida, ele acha lá o seu como servo e começa a sufocá-lo e constrangê-lo, e paga-me o que tu me deves, e o lança-o no cárcere. Então, eu estava dizendo para alguns irmãos, eu identifico que esses 2 dias são dias de correção e de alinhamento, de motivação profética para nós. Porque todos nós somos filhos, todos nós somos dirigidos pelo Espírito. Ninguém veio aqui para, receba e você vai profetizar, porque você já profetiza. Ou deveria. Mas para alinharmos as nossas motivações e as intenções do nosso coração, porque a função profética em primazia é expor os segredos ou as motivações do coração. Se nós temos tido sequidão profética nos nossos dias e silêncio profético, é porque a motivação dos nossos corações está errada. Se não funcionamos no Espírito, como
constantemente a inclinação do nosso coração está desalinhada. Porque qual pai, sendo nós maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, qual pai que não quer falar com o seu filho, amado? Ok? Evidências do dom profético, a pessoa tem sensibilidade espiritual. E aqui às vezes vem um erro, né? Alguns irmãos, no seu espírito de religiosidade, estão percebendo algo no espírito, e o seu espírito está se movendo dentro dele pelo espírito, ele sente algumas sensações, ou ele libera a profetada, ou simplesmente ele traz o discernimento desalinhado. Olha, eu fui em tal lugar, ouvi fulano, e olha, e senti, tive aquela percepção, e não a convicção, e alguma coisa estava errada ali. Era nada mais, irmão, que um Spider Stinter do camarada se manifestando. Traduz isso, por favor. O estilo da aranha. Tá ligado? O Homem-Aranha, quando vem o inimigo, ele já fica, né? Ligadão. E daí, como nós comemos muito lixo evangélico, logo nós já vamos ligar o demônio, é o diabo já, né? Tem demônio nesse lugar. Né? E viramos o Blade, o irmão Blade. Procura no capeta escondido. Os mais antigos. Sim, não, que eu fui orar por irmão, senti um arrepio e destinaria-nos credo. Sangue de Jesus tem poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Sai dele. E não, o Senhor comunica no coração dele. Porque qual aqui? Vocês profetizem um após o outro, porque para que todos sejam consolados. Ok? Então, sensibilidade. São pessoas que percebem as coisas boas ou más rapidamente. Tem uma grande paixão por levantar o caído. Frequentemente recebe palavras para as pessoas e essas palavras se cumprem. Isso muitas das vezes vai começar com uma percepção, amado. O ofício do profeta é uma extensão do ministério de Jesus, dado à igreja aqui na terra. O ministério do profeta tem sido designado para equipar para o funcionamento do nível mais alto acerca do dom de profecias. Nós já falamos sobre isso. E aí, nós vamos ver algo muito interessante acerca do serviço profético que nós falamos semana passada, acerca do que o Senhor falou para Jeremias 1:10. Eu te dou autoridade para derrubar, jarás, que é quebrar em pedaço, desmoronar. E esse desmoronar não é desmoronar a vida da pessoa, meu amado. 10:4 de 2 Coríntios. As almas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E entre os santos nós vemos que todos nós viemos de alguma realidade, seja religiosa, ou seja até mesmo familiar, como nós temos falado. E nós vemos que o Senhor muitas das vezes comunica o seu coração para derrubar, para desestruturar as fortalezas que o adversário colocou sobre nós, que tem se levantado como uma resistência e que nos impede de avançarmos, abraçando tanto a palavra profética do Senhor, como o próprio grafo a qual Ele nos confiou. Segundo, desarraigar, natsha, rasgar ou separar. A conotação disso, 15:13 de Mateus, Jesus diz: toda planta que o meu Pai não plantou. Ele disse que ele estava removendo naquela época. E essa planta ele estava dizendo que era a doutrina ou o fermento dos fariseus. Então, concepções religiosas, filosóficas na mente de indivíduos, através do serviço profético será removido, desarraigado. Destruir, shadad, que é desolar, despojar, derrubar, devastar. Vamos lá em Salmo 139, 21 e 22.
Desculpe, 139. Todos acharam? Amém. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigo. Então nós temos que entender uma questão aqui, queridos, que os verdadeiros santos que se manifestam como profetas do Senhor no ofício profético, eles irão nos liberar e destruir em meio ao povo do Senhor do Eterno as estruturas malignas. E uma das estruturas que eu vejo que o Senhor tem sacudido e procurado sacudir através dos santos proféticos é nada mais aquilo que as Escrituras chamam de doutrina de demônios. E queridos, em todo o tempo na história da igreja, e infelizmente muito mais nos nossos dias, muitas doutrinas de demônios têm se manifesto em nosso meio. E muitas doutrinas de demônios estão na nossa ortodoxia teológica. Sou grato pela reforma, mas tenho entendido que reforma não é restauração. 3:19 ao 21 de Atos, antes da volta de Yeshua, Pedro diz: e ele virá, mas antes dele vir, ele restaurará todas as coisas. Ele diz que ele está contido. Ele está retido nos céus, até que seja restaurada todas as coisas. Sou grato pelos 5 solas da reforma, mas não é o bastante para nos levar à plenitude, ao estado original. O estado original, amados, quando nós vemos o primeiro século, a forma mais funcional do estado original nós vemos saindo da igreja de Antioquia, onde nós vemos os santos judeus e santos gentios num único ambiente. E qual é esse ambiente? Aonde eles estavam orando e jejuando e adorando o Senhor. Funcionalidade do sacerdócio de todos os santos. E é onde o Senhor comunica o seu coração através de mestres e profetas para suscitar apóstolos. E agora, velho, na boa, numa nação como a nossa, onde evangelicamente pouco se conhece as Escrituras, e pouco se conhece e se confunde sobre o poder do Espírito, a gente tem alguma autoridade para falar sobre apóstolo? Me ajuda aí, Leandro, que agora eu comprei briga com alguns aqui. Duro demais para nós essa doutrina. Dura coisa. Só para deixar uma pulga atrás da orelha. Arruinar, quebrar, destruir e assolar. Segundo aspecto, plantar e depois edificar. Golpear firmemente, fixar, estender e fazer ficar firme. Não é somente quebrar, mas é plantar e edificar. Por isso o princípio de arraigar, desarraigar é toda planta que o Pai não plantou, Ele está removendo. E uma das formas é através da graça profética. A graça profética, irmão, não é de um profeta, de uma pessoa, mas é o próprio Jesus se expressando ao povo. Ok? Vamos ver alguns textos. Alguém abra para mim Salmos 92, 13, 1 Coríntios 15, 58 e Isaías 61, 3. Salmos 92, 13, 1 Coríntios 15, 58 e Isaías 61, 13. Quem já achar, já pode ler em alta voz, por favor, para ganharmos tempo. Salmo 92, 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Senhor, do nosso Deus. Ok. Aí nós lembramos do verso 3 do Salmo 1. Que o que meditou na lei do Senhor, e isso é uma graça de contemplação, e a graça profética vai nos levar a isso, a contemplação do Senhor.
seja pelo Espírito ou seja pelas Escrituras, e nós seremos como árvores plantadas, produzindo frutos na estação adequada. 1 Coríntios 15, 58, quem gostaria de ler, por favor? Além disso, somos considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos que Ele ressuscitou o Messias, que não aconteceu se não for verdade que os mortos ressuscitam. Então nós temos a doutrina da ressurreição. Me desculpe se é uma referência errada que eu anotei. 61:3 de Isaías. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinta, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça. Árvores de justiça. Serão fixados através de uma graça de consolo. Fala, mano. A referência que você falou, eu acho que está relacionada com o morrer da semente. Sim. Precisa morrer para que nasça. Uma outra questão que eu gostaria de falar: presbitério profético. Houve uma zum semana passada, né? Ai, não andamos juntos ou andamos juntos. Estamos juntos no Facebook, mas nunca se vê. Estou fora disso, irmão. Né, Lu? Ok? O que seria o presbitério profético? É o conjunto ou a equipe de profetas e anciões maduros. Atos capítulo 15, vamos lá dar uma corridinha. Primeiro vamos Atos capítulo 13. Nós vamos ver o funcionamento desse presbitério. Não é uma ordem papal. Claro, quando fala sobre o presbitério, cara, a ganância no coração de cada indivíduo, você vê, você disser assim, pá, cara, não sei porque você quer estar no boi. Na linguagem mais, sim, na linguagem mais da malandragem, tô ligado, você está com o olho no meu peixe. Você está com o olho no peixe do cordeiro. Vamos lá, verso 1 do capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, que eu já disse Barnabi, que é filho de profeta, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito do Senhor: apartai-vos para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seláucia e dali navegaram para Chipre. Aí nós vemos toda a ação apostólica, começando por um ambiente de intercessão e de adoração. E aí nós vemos, irmãos, porque muitas das vezes lá a maior insistência com os santos quando tem santas convocações para intercedermos e adorarmos o Senhor. O que esses camaradas estavam fazendo aqui? Aonde que estavam os profetas? Aonde que estavam os mestres? Congregados no Senhor, Mostrando o estilo de vida através de uma vida de jejum. E nesse ambiente é fundamental, quando nós falamos de um apostólico disfuncional nos nossos dias, o serviço profético e dos mestres se levantarem na presença do Senhor, e não com achismos, mas em temor do Senhor, para apontar e confirmar o serviço dos apóstolos. Antes do apóstolo do Pai, que é Yeshua, se manifestar, nós vemos João o Batista dizendo que ele estava ali batizando, porque após ele viria alguém maior do que ele. E quando ele veio, Yeshua, ele diz pelo Espírito, João 1, ele diz o seguinte: olha, esse é o Cordeiro de Deus. Eu não sabia quem era, até que eu o vi e reconheci. E no dia seguinte, Yeshua passando por ele, eis aí o Cordeiro de Deus. No ambiente
ambiente profético, de um presbitério profético, onde há mestres e profetas, irmãos maduros, não somente pessoas proféticas do ofício profético, mas irmãos maduros que estão se movimentando num estilo de vida de intercessão, de quebrantamento em jejum e adoração. Existe tanto o apontamento apostólico como a confirmação desse ofício. Sim. E aí nós vamos ver que não somente João Batista, mas João o amado, ele chega na igreja de Éfeso e diz o seguinte: olha, algo o Senhor tem ao vosso favor, porque vocês têm discernido no meio de vocês aqueles que se dizem apóstolos, mas não. O que João estava fazendo aqui? Os irmãos estavam percebendo, tendo a percepção, creio eu, no Espírito, que algumas pessoas não eram apóstolos coisa nenhuma, ok? E João, um profeta de ofício, ele testifica a revelação que eles já estavam tendo. Amados, 15, versículo 23 diz: por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões irmãos, aos irmãos entre os gentios que estavam em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Aqui nós vemos então a decisão da Assembleia, de um presbitério apostólico e profético que estava tendo em Jerusalém. E quando o Tiago escreve a carta, o que ele diz? O irmão Leandro não gosta dessa afirmação, fala que Tiago ele acrescentou isso com o judaizante, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos escrever. É porque tinha um discernimento coletivo. Isso. Um presbitério. E se havia a revelação do Espírito Santo, era um presbitério profético. Ok? Função do presbitério profético: confirmar a vontade de Deus na vida de pessoas ou coletivamente, e impartir os dons espirituais, ou ativar os dons espirituais. 1 Timóteo 4,14, vamos lá. Aí isso é... Paulo reconhece o dom que havia em Timóteo e dá uma advertência a ele. Eu creio que nesses dias o que nós precisamos é isso, é essa palavra para nós. Eu vi o Vieira falando semana passada: poxa, Baracho, quando vocês começam a falar sobre profetas e profético, eu não sou profeta, me dá vontade de profetizar. Rapaz, quando Paulo fala reaviveis o dom que está em ti, no original é remexer, revirar. A nossa amada aqui, a mãe do Leandro, que faz aquela comida bem gostosa, quando faz aquele pirão gostoso, irmão, você não dá uma mexida na panela assim para não queimar, né? É isso que o Espírito faz no nosso interior, pelo Espírito, nos ativando. Vamos lá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por apontamento profético, com imposição das mãos do presbitério. Ok? Então, o serviço desse presbitério, ele vai, além de impartir, que seria ativar o dom dos santos, ele pode reavivar, reanimar e trazer o despertamento aos santos, encontrar o chamado ou reconhecer o chamado e a vontade de Deus, e qual a posição em meio ao corpo de Cristo. O presbitério profético nos ajuda a descobrir o chamado de Deus na vida dos santos, na nossa vida, e encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Produz para o crescimento espiritual e para o reconhecimento dos ministros do corpo de Cristo. Ok? Atos 21, deixa eu ver aqui um texto que eu amo esse texto, que vai falar bem, alguns versículos sobre essa transição de operação de dons, de manifestação ao ofício. Paulo queria subir a Jerusalém, ok? Irmãos, eu estou sendo claro para vocês, ou estou dando uma bagunçada assim? Me ajuda, por favor. Está dando para compreender legal, Sandro? Verso 4 do 21. Achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo, para que não subisse a Jerusalém,
Verso 9, veja aqui. Tinha esses quatro filhas solteiras. Nisso aqui eles já tinham descido para a casa de Felipe em outra região, ok? Que profetizavam. Demoramos-nos ali por muitos dias. Chegou à Judeia um profeta chamado Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem que pertence a este cinto, e entregarão nas mãos do gentil. Ouvindo nós isso, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então nós vimos aqui a atuação do Espírito da profecia, através dos santos advertindo Paulo. O dom de profecia pelas filhas de Felipe, que tinham o dom de profetizar, continuamente elas estavam em operação. E para testificações dessas revelações, nós vemos o ofício profético de Ágabo, confirmando tudo aquilo que o Senhor trazia, dentro de uma revelação progressiva. Ok? Distinção entre os profetas da velha e da nova aliança. Lembram que nós lemos Hebreus 1, que nós abrimos semana passada, do 1 ao 3? No passado, Deus falou a nós pelos seus profetas, aos nossos pais. Mas hoje Ele tem nos falado pelo seu Filho. E daí nós discernimos que o meio dele falar aos seus filhos, a nós, é pelo Espírito, mas nós ministrando uns aos outros, ok? O ano passado, o irmão Luiz falou sobre profecia pessoal. Quem recebeu, quem recebeu. Quem não recebeu, recebe da outra vez. Houve práticas proféticas, ok? Como nós não temos tempos para fazer algumas práticas. Mas veja só, a velha aliança fora fundamental porque Amós profetizou 2:11 que dentre o povo o Senhor tirava profetas. Por quê? 3:7, o Senhor não faria coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas, que eram uma elite, irmão. Mas quando nós vemos o registro da nova aliança, nós vemos que isso é diferente. O Senhor não fala somente aos profetas, Ele fala todo ao seu povo, porque o seu povo é um povo sacerdotal. E aí nós nos lembramos lá do Sinai, estamos conversando hoje, né? A proposta de Deus era que todo o povo judeu ouvisse a voz do Senhor, mas o povo temeu, e que diz: Moisés, ouça você o Senhor e você nos comunique. Só um momento, Fabio. Aproveita o tempo. 10:27, Jesus fala que Ele é o bom pastor e Ele revela o seu coração para as suas ovelhas. 2:16, 18 de Atos, o Espírito é derramado sobre nós, e Pedro diz: é para vós, para os seus filhos, todos que estão de perto ou de longe, e todos aqueles quanto o Senhor chamar. 13:9, o Senhor diz o seguinte, por intermédio do escrito de Paulo, dizendo que em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Até mesmo pessoas que são profetas de ofício, essas pessoas carregam sobre si uma revelação parcial, que dá lugar a uma revelação progressiva, aonde no ambiente de um presbitério profético ou fora, nós vemos que a autenticidade do ministério profético na lei estava no cumprimento da profecia, mas a autenticidade do ministério profético na graça, nós vemos que vocês podem julgar um após outro e os demais julguem. E aí nós vemos alguns erros, irmãos, do extremo do serviço profético. Primeiramente, aprendemos com Jesus que os profetas não estão isentos de problemas de caráter. E o que mais vemos muitas das vezes pela ostentação de orgulho, que é um pecado espiritual, profetas ou pessoas proféticas sem caráter. E por isso, então, as Escrituras dizem que nós não devemos julgar o profeta, mas a sua profecia, a sua revelação, nós podemos julgá-la. A palavra profética não é somente recebida, mas submetida à análise. E a análise dessa palavra profética, irmãos, é essa profecia, a qual o Eterno disse e colocou acima de si mesmo. Se tem duas coisas que Deus colocou acima de si mesmo, Ele diz: eu cumpro e zelo das minhas palavras, e pelo meu nome e
minha palavra. Há algo acima dele mesmo, o seu nome e a sua palavra. Transição da graça, já vimos, manifestações proféticas, dons e ministério, e isso é distribuído ao corpo. E como eu disse, irmãos, por mais profetão que nós sejamos, nós somos peão de obra na construção chamada igreja. Portanto, ó mestre, quem é o maior de nós? Aquele que for escravo, capacho, orelha seca de todos. Então, irmão, eu tenho visto o profético de Jesus, diferente do nosso profético, ou dos proféticos dos homens. Tem um texto que traz a nossa realidade, 9:51 a 56. Jesus vai passar por Samaria, ok? Aí acontece algo. João e Tiago, que são duas pessoas proféticas, que nós vemos atitudes proféticas nele, nesses dois indivíduos, nós vemos que eles ficam bravos com os samaritanos e dizem: ei, mestre, eles não querem te receber, quer que nós rogamos com Elias e que caia fogo sobre os samaritanos? Eram uns brutos. Cavalo! Jesus olha para eles e fala: ei, cara, vocês não estão ligados. Vocês não estão entendendo. Vocês não sabem que espírito é o meu, de que espírito eu sou, ou vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, aniquilar, mas veio para salvar o que estava perdido. E agora, quando nós vemos Jesus, o profeta maior, nós vamos ver como que era a aplicação do serviço de Jesus. Mas antes vamos dar uma olhada no padrão que eles tinham na lei, ou em Elias. Elias estava amargurado e pedindo a morte, sim ou não? Sim. Oh, Senhor, mata-me, eu sou o único profeta, os meus pais morreram, e só sobrou eu. E aí o Senhor fala: há um remanescente, há 7.000 que não se dobraram o seu joelho perante nem beijaram a Baal. Que esses homens estão sendo alimentados a pão e água. Sabe o que eu vejo nesses homens? Esse jejum era proposital deles. Porque entre o povo do Senhor em tempos de crise, o que eles suscitavam? Profetas e nazireus. E muitos dos profetas que você viu, na maioria eram nazireus. E esses nazireus se levantavam em tempo de guerra. Isso que temos aprendido, ok? Então esses caras, irmãos, eles estavam ali orando em Deus, que a dinastia de Acabe venha cair por terra, e que o seu nome e o seu altar venha a ser engrandecido novamente em Israel. E Elias, achando que aquela movimentação era por causa dele, mas era em prol do reino e da aliança do Eterno. E Elias orgulhosão, né? Cheio de orgulho. Oh, Senhor, eu matei os 850 profetas, falsos profetas de Baal e de Asner. Aí Jezabel bateu os Inigdum lá na linha dos 7, fez uma oferenda e falou que vai me matar. Ai de mim! Aí Deus olha: cara, você não está entendendo, não é por causa de você esse negócio. É pelo meu nome, pela minha palavra e pelo juramento que eu fiz ao meu povo. No texto de Amós 2, que você falou sobre dentre os filhos suscitei profetas, a continuação dele, ele fala exatamente isso que você falou agora dos nazireus. Dos nazireus. Ele diz: dos filhos eu suscitei profetas, dentre os jovens nazireus. Você aplicou a questão da guerra, e a guerra, quando havia guerra, havia uma santa comunicação do meio dos jovens. Mas quem eram esses nazireus? Senão aqueles que decidiram, por vontade própria, estarem separados. Então, mostra que também existe um caminho, existe um começo, sim, uma decisão no meu coração. Voluntariado. Onde estão os nazireus aqui? A resposta foi frustrante. E a profecia do irmão Christopher Wendell diz que a América inteira já viu 5 ministérios, profetas e apóstolos, mas ainda não viu os nazireus. Ok, segundo Reis 1, do 1 ao 14, Elias dá o seu show, né? Se eu sou homem de Deus, caia fogo dos céus e consuma eles. Aí João, os discípulos de Jesus, querem imitar essa linhagem.
E é o que nós temos visto em todo esse tempo quando se fala de profético, né? Vamos quebrar tudo. Vamos matar todo mundo. Aí Jesus olha para eles e fala: cara, vocês ainda não discerniram de que espírito sois vós. Eu não vim para aniquilar, para matar, mas eu vim para dar a vida e trazer novamente aquela ovelha que é perdida. E vendo todo o livro de Atos, nós vamos vendo que a nossa função, a função profética, é trazer consolo. Em todas as reuniões dos santos, eles estavam lendo o tratado dos apóstolos e comunicando consolo. Ok? Agora veja só o profético de Jesus. O profético de Jesus funcionava de uma forma a qual nós não compreendemos. Quando os discípulos de João Batista perguntam por que ele e seus discípulos não jejuam, os fariseus também falam o seguinte: olha, o vosso mestre é comelão e beberrão, e se assenta com os pecadores. Então nós vemos o profético de Jesus totalmente relacional. Diferente, né? Antes disso, quando profetizam de João Batista: endireitai o caminho do Senhor, os montes serão nivelados e os vales serão aplainados. Eu expliquei semana passada que os profetas ficavam nos montes e as famílias nos vales. Isso o Senhor estava dizendo: esse ambiente que está em cima, no vertical extremo, eu quero trazer ao horizontal. E aí nós vemos Jesus comendo com os pecadores, comendo com os publicanos, conversando com as prostitutas. E agora aí, né, galerinha do profético: não, eu tenho que me separar. Pois é, precisamos de alguém para ministrar as crianças. E o profético de Jesus: ei, deixe vir a mim os pequeninos. E pá, a criançada: oh! Chu! Extremos do ministério profético. Segura a onda aí, irmão. Eu disse que todo falso profeta não é que ele é um falso profeta, ele corrompeu o seu dom profético, ok? Dentro do corpo do Senhor. 15, 22 ao 23. O que o nosso irmão Samuel disse a Saul? A desobediência como pecado de... E aí a rebelião como pecado de idolatria. E o dom profético é corrompido em nós quando nós cometemos essas atitudes: rebelião e feitiçaria. Nós corrompemos o dom profético. Rebelião contra os princípios do Senhor. E quando nós falamos sobre rebelião, é sabemos para onde vamos e não vamos para o lugar onde o Senhor nos designar. E nós vemos isso com o nosso irmão profeta Jonas. Para onde que o Senhor envia ele? Mas para onde que ele vai? Agora sabe por que ele ia para Tarso, irmãos? Uma cidade portuária, e era uma cidade onde você poderia ganhar, Aí começa a rebelião, a rebeldia. A mensagem que ele tinha para Nínive qual era? Arrepende. Mas agora em Tarso, nós negociamos a mensagem. Em Tarso, o sonho não é edificar a igreja. Em Tarso, o sonho é edificar a minha pessoa. Poxa, cara, lá na roça ninguém vai, né, postar minha foto no Facebook. A operação profética não indica 100% de exatidão doutrinária. Temos que entender isso também. Um outro extremo do ministério profético. Quando nós falamos sobre o serviço profético, irmãos, aqui no Paraná, na cidade de Maringá, 1998, se levanta um homem chamado Miranda Leal, que carregava sobre si o manto de Elias. Quem lembra? Ninguém sabe disso, né? Ninguém gosta de estudar a história da igreja e a realidade da igreja. Poucos gostam de estudar a história dos profetas. Sim. Então veja só, esse homem estava profetizando o arrebatamento e dia tal, da hora tal, Jesus vai vir.
mas ele tinha uma evidência de milagres. E as pessoas tocavam no seu manto, os paralíticos levantavam, os cancerosos cuspiam o seu câncer por tocar na sua capa. Ele era excêntrico, né? Andava com uma capona e dizia: eu sou Elias. E todo mundo acreditava, porque havia evidência de milagres. E camarada, ele colocou a igreja 40 dias antes da tal vinda de Jesus para jejuar e orar. E pegou todo o donativo dos irmãos para mandar a rapaziada para fazer missões e plantar igrejas. E os irmãos que não tinham experimentado ainda a coisa, se casaram para experimentar. Agora chega no dia do tal Jesus voltado, Jesus dele, irmão, e nada. Pelo menos estavam casados. Estavam casados. Extremos que acontecem no ministério profético. Uma pessoa profeta, ela pensa o seguinte: não, Deus me revela revelações com precisão e exatidão, então Deus me revela doutrinas. E não se submete ao pastoreio, ao mestre, a alguém que seja mais perito nas escrituras. Irmãos, olha aqui. Muitas das vezes nós chegamos numa congregação profeticamente, já cometi muitos esses erros, e nós queremos liberar palavras proféticas, e liberamos até, mas muitas das vezes há um silêncio profético, porque o Senhor não quer que profetizemos, mas que preguemos a verdade, que alinhemos os santos através da doutrina do Cristo. Um dos extremos. Um dos riscos mais extremos é o orgulho. Conforme for a medida de graça, de revelação, pode despertar a ostentação em nossos corações. 12 de Coríntios, 2 Coríntios, do 2 ao 10, Paulo diz: por causa das revelações que me foram confiadas, fora-me dado um espinho para que eu não me engrandecesse acerca dessas revelações. Então o que nós aprendemos aqui? Que conforme for o grande nível de revelação, isso pode trazer sobre nós a ostentação e o orgulho. Você já viu pessoas proféticas que não são relacionais? Particularmente é o que eu mais vejo. Cara, isso é orgulho. Não, eu não ando com qualquer um, porque eu estou no nível. Seus pecadores, arrependei-vos, raça de víboras. Não, eu não ando com o Everaldo só porque ele é da IPC. Sai fora, cara. Ô Mike, Diga, que isso é também uma tentação não só para o ministério profético, é para os 5 ministérios de deixar de ser relacional. Isso. Porque também você vê os supostos, né, nessa linha. Aham. Teve um cara que na década de 60, 40, 60, ele restaurou o ofício profético. O nome dele foi William Branham. Quero mostrar um pequeno vídeo dele aqui. Poxa, pior que não tem som, né, meus irmãos? Põe o microfone perto do computador. É. Esse negócio você tem que ver quando você põe pra dentro. Onde que é o somzinho aqui? Alguém me ajude aqui, por favor. Universidades, ajudei. Isso. Tem uma saída de som. Não sai? Ó, então fica aí uma matéria de casa para os irmãos aí, ok? Pesquisa lá William Branham, quem quiser anotar aí. William Branham. Isso. Branham. Isso. Quem já ouviu falar do tabernáculo na fé? Um partido cristão unicista. Um dos sistemas deles é adorarem esse William Branham, porque ele fora conhecido como um profeta do século XIX. E realmente ele foi um grande profeta de ofício. Não é essa aqui não, essa aqui é a mulher de dentro. Não houve na história contemporânea dos avivamentos e do visitar do Senhor homem que agiu com maior exatidão em suas profecias como esse homem. Mas ele cometeu um erro na sua jornada. O Senhor deu uma profecia para ele, a qual foi muito mal interpretada. Jesus falou que antes da sua volta, Elias viria, ok? Antes do dia do Senhor,
meu servo Elias, ele restaurará todas as coisas. Mas nós entendemos que essa atuação de Elias é corporativa, todos os santos profetizando o dia do Senhor. Aí esse camarada, ele entende que o Senhor fala para ele, fala: eu te darei 2 sinais. Você irá ministrar sinais como Moisés e descobrirá os segredos dos corações. E você atuará, será o pioneiro como Elias, preparando o caminho para a minha vinda. Lembra que semana passada que eu falei que os últimos dias, que Hebreus 1 fala que nesses últimos dias, o Senhor tem nos falado pelo seu Cristo que os últimos dias começou na primeira vinda de Jesus e termina na segunda vinda? Então quando o Senhor estava falando, olha, e você agirá como Elias, no caso, ele era o precursor dessa restauração da graça profética em meio à igreja. E sabe o que o camarada ele coloca na sua cabeça? Que literalmente ele era a encarnação do Elias. E durante décadas nós temos visto que após a morte dele, as pessoas assistem os seus vídeos na reunião, como você viu de vídeos conferências, e comentam simplesmente os seus ensinamentos. Porque devido à grande exatidão que ele tinha, mas erros teológicos. Um dos pregadores da nossa época que ainda vive, acho que é Morcerulo, foi um dos caras que na década de 60 o advertiu acerca dessa doutrina. E um jovem de 17 anos, antes dele morrer, chegou: arrependa-se desse teu pecado, porque o Senhor vai te recolher. E ele teve um acidente de carro, e quando ele é morto, um irmão ora para ele ser ressuscitado, para que ele possa se arrepender do seu pecado. Um homem que era usado em sinais, e também em exatidões nas revelações. Então isso são alguns dos perigos que nós temos. E por isso, o que eu falei semana passada? Qual é o mandamento? Submetei-vos uns aos outros. E cara, o que mais nós vemos pessoas se submeterem são pessoas proféticas, preciosas, mas de dura serviço. Ok?